Já estamos conectados. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais uma aula nossa de Ramatiologia. Os alunos aí já vão se achegando, os alunos já vão se acomodando, que nós vamos dar início à nossa quarta aula, nossa penúltima aula sobre Ramatiologia. Amanhã nós encerraremos aí as nossas aulas de Ramatiologia. Então, sejam bem-vindos aí à nossa sala de aula. Vamos colocar aqui também nossas transmissões. Estamos transmitindo pelos canais, nossas redes sociais. Estamos transmitindo agora, nesse instante, está sendo transmitido aí pelo nosso canal Twitch, está transmitindo pelo nosso site, está transmitindo pelo nosso canal do YouTube, pela nossa página no Facebook. Então, meu irmão, você aí que está no Facebook, nos acompanhe e participe da aula desta noite. Vamos compartilhar nossas transmissões. E vamos lá. Vamos aí, vamos se achegando, meus irmãos. Vamos se achegando aí para nossa quarta aula de Ramatiologia. Vamos ver como é que está aqui nas redes sociais. Vamos conectando aí, meus irmãos. Já estamos online. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, já estamos aí online. Cadê os amados? Vão se achegando. Cadê os meus irmãos? Vamos participando. Opa, já chegou aí o pastor Osmar. Já chegou aí. Vamos ver como é que está aqui nas redes sociais. Vamos lá, meus irmãos. Já estamos aí conectados. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Mais uma aula para a glória de Deus. Já estamos aí com a nossa irmã Eunice, irmão Roberto Rodrigues. Já estamos aí. Vamos lá para mais uma aula, irmãos. Vamos nos conectando aí. Vamos participando aí. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir aí aos nossos irmãos, aos nossos alunos aí que já estão online, que os irmãos compartilhem o link dessa videoaula no nosso grupo. Tá? Tem alguns irmãos que não estão conseguindo nos achar. Nós estamos agora ao vivo em 4 plataformas, no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. Estamos transmitindo também agora pelo nosso canal do Twitch. Estamos transmitindo pelo nosso site e tem irmãos que não estão conseguindo encontrar o link. Então, meus irmãos, compartilha aí o link ou do YouTube, compartilha aí os links ali no nosso grupo do WhatsApp para os irmãos que não estão conseguindo nos encontrar. Irmãos, você tem que salvar no seu
computador, no seu celular, né? Salva aí, nós sempre transmitimos pelo mesmo canal. Então você pode até, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, que você não vai ficar nos procurando. Quando entrarmos ao vivo, automaticamente o YouTube te avisa que nós estamos ao vivo. Aí é só clicar e assistir. É que tem irmãos que não se inscrevem no nosso canal, nós entramos ao vivo, ele não é comunicado e não consegue nos achar. Então você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, fazer parte da nossa página, da nossa faculdade aí no Facebook, tem a nossa página da faculdade, né, a página CETAD. Então faça parte, irmãos. Aí, muito obrigado. Os irmãos estão postando aí, já estão aí, ó, postando. Glória a Deus. É ao vivo, nós estamos ao vivo. Obrigado, irmã Eunice. O Roberto também, Deus obrigado. Muito obrigado, Roberto, por ter compartilhado aí no nosso WhatsApp. Tem irmãos que não conseguem achar, sendo que o Facebook avisa, né? Eu não sei a dificuldade de não conseguir achar. Ó, eu clico aqui na hora, no momento já entra. Então, não tem dificuldade. Amém, meus irmãos? Vamos começar a nossa aula. Vamos começar aí a nossa aula na presença do nosso Senhor e Salvador, a honra e a glória de Jesus. Vamos aí começar a nossa aula abençoada. Glória a Deus. Bem, nós estamos nesta noite em mais uma transmissão da nossa aula e estamos hoje na nossa quarta aula de Ramatiologia. Você que está me assistindo agora aí na sua casa, pelo tablet, pelo celular, pelo seu computador, né, ou até mesmo pela sua Smart TV, nós estamos hoje na nossa quarta aula de Ramatiologia. Na aula passada nós falamos, dentro da matéria de Ramatiologia, nós falamos acerca dos caminhos que o pecado consegue se chegar ao homem, né? Penetrar no homem. Falamos da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que nós devemos nos policiarmos, porque este é um caminho. Já falamos em aulas anteriores dos nossos instintos que nos foi dado ali no Éden, quando fomos criados, quando a raça humana foi criada por Deus, né? Então recebe os instintos e quando o pecado entra na humanidade por Adão, há um descontrole dos instintos e o homem agora se torna pecador, conhecedor do bem e do mal. Então, nós vemos aí esses trânsitos, tá? Vamos agora, só para nós começarmos a iniciar, vamos começar a iniciar a nossa aula. Eu gostaria que você pegasse o seu caderninho de anotações, a sua caneta, a sua Bíblia. Pega aí o nosso material didático, sempre em mão o nosso material didático. Se você não recebeu, nós estamos enviando em PDF. É só você imprimir, você imprime ele aí, né, encaderna. Se não conseguir encadernar, você grampeia. Mas é bom você ter o materialzinho, porque toda a nossa aula, toda a estrutura da nossa aula está dentro das matérias que está aí no nosso material didático, para que você não fique aí perdido nos assuntos, para que você leia e aí você vai ver que tudo que nós falamos está dentro aí do nosso material didático, onde você poderá ler melhor, esclarecer, tirar algumas dúvidas. Muito bem, irmãos, já estamos aí totalmente online, já temos aí alguns irmãos no nosso canal do Twitch, temos já irmãos aqui no nosso canal do YouTube, irmãos aí que já estão nos assistindo através da transmissão da nossa página do Facebook. Se tiver algum irmão aí que faz parte do nosso grupo ali do Facebook, da nossa página do Face, nós temos uma página no Facebook que é CETAD. Então você entra no Face, digita CETAD e você vai achar a nossa página do Facebook. Nessa página nós temos um grupo de irmãos que participam do grupo ali da nossa página no Facebook. Então eu queria pedir para você que você compartilhasse o link lá no grupo, para que os irmãos que fazem parte do grupo fossem comunicados e pudessem também acompanhar aí a aula através do Facebook. Então, nos ajude, compartilhe esse vídeo, coloque lá gostei,
dê um joinha, nos ajude, meus irmãos, para que esse vídeo possa alcançar maior número de pessoas possível, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Volto a repetir, você se inscrevendo no nosso canal do YouTube, todas as vezes que eu estou transmitindo a nossa aula ao vivo pelo YouTube, o próprio YouTube te comunica que nós estamos ao vivo. Então vai chegar uma mensagem, você vai clicar e vai poder acompanhar sem ficar procurando o link para cá ou para lá. É só você se inscrever no nosso canal, tá? Então se inscreva, você vai estar nos ajudando, vai ser melhor para quando você for assistir os vídeos, tá bom? Então nos ajude aí, faça esse benefício que vai ser bom para a nossa vida, para a nossa faculdade, vai ser bom para o reino de Deus, você também vai ser abençoado, porque a mão de Deus está estendida agora para todos que estão conosco nesse nosso projeto, Teologia para Todos. É um projeto muito afoito, é um projeto que nós estamos aí, que é muito custoso, trabalhoso, não é fácil, irmãos. Você dar aula todo dia não é fácil, mas nós estamos enganjados aí, temos muita coisa para melhorar aqui nos nossos estúdios, né? Um material que temos que aprimorar, ainda não estamos bem aprimorados, mas Deus vai nos dar graça, esse projeto vai alcançar muitas vidas. Eu estou muito contente, porque nós temos recebido aí muitas pessoas que têm entrado em contato de vários lugares do nosso país, mandando comunicação que essa videoaula está abençoando, que ele está se desenvolvendo, que está aprendendo bastante coisa, que a vida ministerial melhorou depois que começou a participar de nossas aulas, e isso para nós é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague quando nós vemos que alguém desejoso, que alguém que queira participar, recebe essas bênçãos na sua vida por estar aí conosco nessa empreitada. Então, nos ajude, faça parte desta família CETAD. Nós estamos preparando aí camisetas, viu? Nós estamos preparando camisetas da nossa faculdade, estamos preparando aí alguns materiais que nós queremos fazer um sorteio para todos os nossos alunos, e quem sabe você vai receber de surpresa aí através dos correios, na sua residência, você vai receber aí esse brinde da nossa faculdade teológica, porque você faz parte da nossa família. Eu queria pedir para você que você passe agora, já que você já está há algum tempo conosco, já estamos aí na 6ª matéria, que você entre no nosso site www.cetaad.com.br e lá você vai encontrar uma ficha de matrícula. Você vai encontrar bem no início do nosso site. Quando você entrar no nosso site, bem no início vai estar lá matrícula para cursos. Matricule-se lá. Lá você vai poder enviar todos os seus dados. Você só vai preencher, não precisa fazer mais nada. Você só vai preencher. No final da ficha tem lá um link que você vai adicionar a sua foto para a credencial, mas escolha uma foto bonita, uma foto de presença, para que você saia bem bonito aí na credencial que vai ser enviada para você. Então, entre lá, já está mais do que no tempo agora você pode entrar, se matricule, coloque os seus dados, clique no link, envie sua foto e clique em enviar. Aquela ficha ela vem direto para os nossos computadores e nós vamos arquivar todos os seus dados aqui para que nós possamos já começar a providenciar os seus documentos, tá bom? Seus documentos, comprobatórios do curso. Já estamos abrindo as pastas aqui no nosso escritório da faculdade, onde estamos separando todas as pastas do aluno, onde vai ter todo o seu histórico escolar com as suas notas, né, os seus dados, e tendo você inscrito, você feita a sua ficha, então nós vamos fazer sorteio entre os alunos para que você possa receber aí um brinde da nossa faculdade, aí de a melhor nota, o aluno mais presencial aí nos nossos vídeos, aquele que comenta mais, aquele que compartilha mais. Então nós vamos fazer um sorteio entre os nossos alunos que já estão matriculados. Então se você não se matriculou, entre lá, você não paga nada por isso, tá bom? Você não paga nada por isso. É só entrar no nosso site e ver lá matrícula e clicar na matrícula, tá? Tem duas fichas lá, tem uma lá que é para credenciais. Nós temos agora no nosso escritório todo o maquinário, então nós fazemos crachás de PVC, fazemos
carteirinha de membro para as igrejas e enviamos tudo via correios e atendemos várias igrejas de vários estados. Então você vai fazer a matrícula no curso, vai colocar lá o básico, vai preencher tudo bonitinho e envia para nós, tá bom? Envia para nós que nós já estamos preparando todas as pastas do aluno, estamos organizando aqui todas as pastas e logo, logo nós vamos começar a fazer sorteio ao vivo aqui, eu vou dar de brinde e vou falar o nome daquele que vai receber aí na sua residência um brinde pela nossa Faculdade Teológica CETAD, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos lá então, meus amados? Vamos lá? Então, é só se matricular, hein? Entre lá, se matricule, preencha os dados, envie a sua foto para que você possa receber toda a sua documentação pela nossa Faculdade Teológica CETAD. Que Deus os abençoe. Bom, meus amados irmãos, nós estamos aqui para falar de mais uma aula da matéria de Hamartiologia. Então, como nós já falamos, vamos iniciar agora como que o pecado foi desenvolvendo e a obra de Deus para poder, então, nós vencermos o pecado, hamartia, né? O pecado entrou no homem e o pecado só teve uma ascendência, ele só foi ascendendo, crescendo e através do pecado ele foi conquistando a tudo e a todos. Então, o pecado, né? O pecado, ele se iniciou, o pecado ele se iniciou lá nas regiões celestiais. Nós não entramos, não falamos sobre o pecado nas regiões celestiais, porque nós vamos fazer a matéria de angelologia. Então nós vamos tratar de toda essa estrutura espiritual que a Bíblia nos dá a entender, de alguns conceitos do mundo espiritual, tá bom? Eu não entrei, os irmãos viram que nós não falamos ainda do Hades, não falamos do Sheol, não falamos do Queber, não falamos do Tártaro, não falamos do Lago de Fogo, não falamos nada sobre isso que tem a envolver esse setor. Mas nós vamos entrar nesses assuntos quando fizermos angelologia, vamos abordar este mundo espiritual, vamos entrar em toda esta área e aí você vai ter este conhecimento, tá bom? Então não se preocupe, continue conosco, porque cada matéria vai completando aí o curso e você nessa sistemática toda você vai aprendendo a palavra de Deus. Então por isso que às vezes nós vamos para frente, voltamos lá atrás de novo, é assim mesmo, a teologia sistemática é assim, não dá para fazermos tudo de uma vez, então vamos em parte. Então o pecado ele se iniciou nas regiões celestiais, então nós temos lá, né, os anjos, tá? Temos lá os anjos nas regiões celestes. Então, o pecado se originou, né? Então, o pecado se originou nas regiões celestiais, envolvendo alguns anjos que rebeliaram contra Deus. E devido a eles adquirirem e por causa do livre-arbítrio deles, escolherem mal e praticarem mal contra o próprio Deus, eles foram então excluídos dos reinos celestiais de Deus e expulsos do reino dos céus. E hoje eles habitam aí os ares, mas nós vamos falar disso em angelologia. Então o pecado iniciou lá e vemos aqui o pecado dos seres nos anjos, né? Se originou lá nos anjos, e aí o pecado vai até Adão, até Adão. Então, em Adão, o pecado que começou com os anjos, agora o pecado entra na humanidade, humanidade, através de Adão. Então, esse período nós não comentamos, porque vamos falar em angelologia, tá bom? Então, aguenta aí, segura, que nós vamos falar sobre isso aqui na matéria de angelologia. Eu não sei se vai ser a próxima, mas é ainda esse mês. Então, na humanidade, de Adão, o pecado foi de Adão até ao dilúvio. De Adão até o dilúvio. Aqui o barquinho aqui, né? A arca, vamos pôr aqui a arca.
até o dilúvio. Percebe, irmãos, que o pecado de Adão até o dilúvio, o pecado foi só crescendo, ó. Pecado, ó, ele foi crescente. Ele foi conquistando a todos, até quando chegou no dilúvio, Deus só encontrou Noé e sua família, só tinha Noé como justo, porque os demais tinham se desviado da presença de Deus, dos preceitos, dos ensinamentos, através de Adão. Nós falamos já isso em aulas passadas, você já acompanhou essa trajetória genealógica, e o pecado, ele foi só conquistando. O pecado, ele é acompanhado, ó. Eu vou colocar aqui como se fosse uma pessoa, mas não é, né? O pecado, ele é acompanhado. Acompanhado de quem? Ele é acompanhado da morte, ó. Da morte. O pecado é acompanhado da morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós já vimos isso em aulas passadas. Então o pecado, ele só foi ganhando terreno. Ele era um conquistador que ninguém conseguia vencer. Então, de Adão até o dilúvio, ele sai como vencedor, porque o pecado conseguiu levar todos à morte no pecado. Então ele dominava, ele comandava. Todos que morriam iam para o Queber, para a sepultura, e segundo o Jesus nos mostra em sua parábola sobre o rico e Lázaro, então nos diz que havia uma região que era dominado pela morte, chamado de Hades. Existem dois significados para a palavra Hades, né? Ou Sheol, no hebraico Sheol, no grego Hades. O Sheol, ele, dependendo do contexto, ele pode significar sepultura, ou dependendo do contexto, ele pode significar região, né? Reino dos mortos. Então, um reino onde os mortos estão. Então, pode ser identificado assim. E no grego, em Hades. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, porque eu vou deixar para a matéria de angelologia. Porque a angelologia, como nós vamos tratar do mundo espiritual, entraremos neste mundo espiritual. Então, o pecado, ele só foi ganhando terreno, tá? Até o dilúvio. Em dilúvio, houve ali um reset, ok? Deus mata todo mundo com a água, vem o dilúvio, todos morrem, ele salva lá um casal de animais, salva Noé e sua família, 8 pessoas descem da arca, e do dilúvio vai até Abraão, ó, do dilúvio vai até o pai Abraão, ó, Abraão, tá? O pecado, depois do dilúvio, mesmo com 8 pessoas, ó, mesmo tendo 8 pessoas aqui, ó, mesmo tendo 8 pessoas que iniciaram o desenvolvimento depois do dilúvio, mesmo assim o pecado conseguiu, através destas 8 pessoas, levar muita gente que iam nascendo, as famílias que iam crescendo, e o pecado ainda ia abundando, conquistando terreno, porque ninguém tinha poder ou força contra o pecado. Nesse momento, não existia a lei de Deus para que pudesse eles fazerem uma separação. Aqui era a lei oral que reinava, e também eles iam pela consciência do certo e errado. Todo homem tem consciência do certo e do errado. Por causa do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem desenvolve em si este conhecimento. Então, o homem ele pode ter um instinto, ele tem aí a sua intelectualidade, e ele consegue discernir por si só do certo e errado, porque ele tem uma essência, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu a semelhança, mas a imagem não. Então ele tem uma essência que ele pode discernir entre o certo e errado. Mas mesmo assim, do dilúvio até Abraão, o pecado foi tomando conta. Então Deus, ele
salva, ele agora chama a Abraão, Deus chama a Abraão para que Abraão pudesse servir como um instrumento de Deus, instrumento de Deus para todas as pessoas que estavam abundadas no pecado. Então Deus ia fazer de Abraão uma grande nação para alcançar todas as famílias da terra. Então você começa a enxergar um plano de Deus para eliminar o pecado. Mas Abraão começou a crescer, né? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve Israel, que era o povo escolhido por Deus para levar a palavra e alcançar todas as famílias da terra. Porém, o pecado conseguiu adentrar no reino de Israel. Israel se dividiu, se deixou levar pelo pecado no mundo, como nós falamos lá, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida. O pecado conseguiu, através dessas três áreas, entrar na nação de Israel e levar Israel a pecar. Israel teve as suas idas e vindas, como você já viu em aulas passadas. E aí Israel se dividiu. Então nós temos de Adão até a lei. Ó, de Abraão até a lei. Deus salva agora a família de Abraão. Eles estavam no Egito, foram para no Egito, Deus opera, Deus tira o povo do Egito e agora Deus entrega a lei. Então Deus, ele quer fazer uso da lei, ele levanta ali sacrifícios cerimoniais. Esses sacrifícios, haviam sacrifícios pelos pecados. Então, como eles pecavam, eles se perderam no caminho, Deus levanta agora um tabernáculo e eles começam uma liturgia de sacrifícios para cobrir o pecado, porque Deus, ele ama o homem, mas ele abomina o pecado. O pecado faz diferença entre vós e o vosso Deus. Então o povo não podia se chegar a Deus por causa do pecado. Então Deus agora lhes dá leis e diz para eles que eles obedecessem às leis, até mesmo as leis cerimoniais, para que eles pudessem ser cobertos. Então a lei não tirava o pecado, né? Deixa eu colocar aqui para você entender. Eu estou falando das leis, ó, leis cerimoniais. As leis cerimoniais que não retiravam o pecado, tá? As leis cerimoniais apenas cobria o homem pecador, então eles eram cobertos para que o pecado não ficasse exposto e eles fossem excluídos da presença de Deus. Por isso eles imolavam um cordeiro. O cordeiro morria no sacrifício e esse sacrifício retirava simultaneamente, provisoriamente, o pecado. Então eles eram apenas cobertos pelo pecado. Só que isto não era suficiente. O pecado ainda tinha força, o pecado ainda tinha autoridade, porque a morte ainda estava reinando como um salário para todos. Então todas as almas viventes sofriam com o pecado e não podiam vencer o pecado. Então, pela lei, ninguém seria salvo. E aí da lei aqui, ó, da lei de Moisés, nós vamos até Cristo, ó, da lei nós vamos, ó, vai pôr aí, vou pôr assim, ó, até Cristo, ok? Até Cristo na cruz, Yeshua. O pecado dominava, o pecado reinava em toda a história. Mais de 4.000 anos de história, mais ou menos 4.000 anos de história, quase 2.000 anos até Abraão e quase 2.000 anos de Abraão até Cristo. O pecado reinava livremente. O homem não conseguia vencer o pecado, era impossível o homem se achegar a Deus ou receber a salvação através da lei.
porque é impossível o homem obedecer toda a lei, porque há uma semente pecaminosa que está incutida no homem. Então ele não conseguia. E aí vem Yeshua, Jesus, morre na cruz. E aqui muda essa história. Aonde o pecado, aonde superabundou, aonde abundou, né? Aonde abundou, é assim que diz o texto. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ó. A graça. Tá entendendo? Então, aonde abundou o pecado, vencendo como vencedor, superabundou a graça. E agora a graça de Cristo muda essa história. Por isso que nós dizemos que nós não vivemos mais debaixo da lei, tá? Quando diz que Cristo, muitos dizem, porque Cristo aboliu a lei. Entenda, meu irmão, a lei que foi abolida por Cristo, que Cristo venceu, é a lei dos cerimoniais mosaico. Hoje não precisa mais sacrificar cordeiros para expiação do pecado, porque Jesus já fez a expiação do pecado definitiva, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então só tem uma solução para o pecado que atinge a nossa vida. Só existe um meio de vencermos o pecado na nossa vida. E esse meio se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Ele venceu o pecado por nós. Então, quando o acusador olha para nós, ele não pode apontar o pecado, porque Cristo resplandece em nós. Então, nós podemos agora vencer o pecado no nome do Senhor Jesus. Ele nos atribuiu esta maneira de vencer e, por isso, como selo da sua palavra, depositou em nós o Espírito Santo. Então, com a presença do Espírito Santo e na direção de Cristo, nós temos o poder de vencer o pecado. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, né? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Porque desde o início, do princípio, a morte vem dominando, vencendo por causa do pecado. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então a morte anda junto com o pecado, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que abundou sobre nós a sua graça e nos livrou da garra da morte. Então nós não morremos, nós somos transformados. Quando nós descemos à sepultura, nós somos recebidos pelos anjos de Deus e somos levados ao paraíso. Vamos falar deste mundo espiritual. Calma, não se preocupe. Então, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Tenha isso em mente. Então, quem venceu o pecado não fomos nós. Quem venceu o pecado foi Cristo na cruz. Deu para entender? Então, este é o caminho. E o pecado só foi crescendo. Mas quando chegou aqui, o pecado teve que dar marcha ré. Hoje o pecado não tem mais domínio e nem autoridade sobre aquele que está debaixo da potente mão de Deus. Você vai ouvir vários testemunhos. O próprio Martinho Lutero, um grande reformador do cristianismo, quando um dia ele estava sendo acusado, ele disse que um dia ele estava orando e que o diabo se apresentou a ele e começou a mostrar os seus erros e o seu pecado, né? E ele pegou e escreveu na parede para que o diabo pudesse ver, dizendo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Oh, glória! Ele não pode te acusar, porque o sangue de Cristo na cruz do Calvário, isto é simbólico, ele venceu o pecado e retira o pecado da nossa vida. Temos ainda a semente, porque somos humanos. Temos ainda o pecado em nós, porque estamos vivendo neste plano terrestre. E porque estamos nesse plano terrestre,
somos acometidos das paixões humanas, o pecado ainda está querendo nos derrubar, mas podemos vencer o pecado na pessoa de Jesus Cristo, resistindo ao diabo, ele fugindo de nós e nós a cada dia melhorando. Erramos aqui, mas o Senhor nos purifica ali. Fazemos ali, mas não vivemos mais da prática, porque Cristo nos resgatou. Amém, meu querido? Então, temos aí essa trajetória do pecado que faz parte do nosso material didático, tá? Eu estou falando um pouco mais rápido, mas na nossa apostila, se você pegar aí, vai ter tudo bem esclarecido aí. Dá uma lida aí, tá? Eu estou só dando uma adiantada aqui, porque senão nós vamos demorar muito aqui para falar sobre estas coisas. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero que nós vamos falar um pouco da nossa página, da nossa apostila, a página 24, né? Mas está no nosso material didático, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Deixa eu apagar aqui. Evangelho de João, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. Vamos falar um pouco sobre isso para entender algumas questões de atuação do pecado no homem. Já falamos sobre isso, tá? Amanhã vai ser a nossa última aula e nós vamos falar do pecado em algumas esferas e vamos encerrar falando do pecado imperdoável, tá? Amanhã vamos falar do pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo e como que isso vem a acontecer. Então a aula de amanhã vai ser muito boa, não perca. Vamos encerrar com chave de ouro, tá bom? Então, abra aí a sua Bíblia, João capítulo 3, ó. João 3, do 4 ao 5. Abre aí. Vou pegar minha Bíblia aqui. Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 4 ao versículo de número 5. Olha o que diz aí. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ler o versículo 6? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que coisa linda aí, marca aí. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, tá? Vamos primeiro falar sobre dois nascimentos. Aqui no texto nos fala de dois nascimentos. Ó, nos fala do nascimento. Vamos pôr aí. Nascimento. Carne. Ó. Nascimento da carne e o nascimento espírito. Nascimento da carne e o nascimento do espírito. Eu quero só te chamar a atenção, porque às vezes você lê tanto este versículo e se desapercebe. O versículo número 6, ó, o versículo 6 do capítulo de número 3 do Evangelho de João. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ó, presta atenção. Vou até escrever aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Fazer assim para escrever certinho aqui. Tá acompanhando, né? O que é nascido, ó. O que é nascido da carne
é carne. Certo? Olha o texto, olha bem na sua Bíblia se é isso mesmo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ó. Mas o que é nascido, eu pus pontilho porque tem palavra a mais, não dá para me escrever tudo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do, ó, presta atenção, Espírito é Espírito. Pegou? Olha o oika. Tá lembrado do oika? Ó, oika. O que significa o oika? Que é a aplicação que nós usamos para fazermos o estudo da Sagrada Escritura. Você já aprendeu nas nossas primeiras aulas, acho que em introdução bíblica nós falamos sobre isso. Se você não viu, vá lá e assista para entender melhor. Ó, observação, ó, interpretação, correlação. Eu gosto de falar sobre isso aqui para você aprender. E aplicação. Isso é o oika, né? O oika são as iniciais dessas 4 palavras. Essas 4 palavras é como se fosse uma regrinha que você possa usar para tirar uma boa interpretação da Bíblia, para não fazer e não cometer heresias. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Então vamos utilizar só o observação, que observação é você observar os acentos, vírgula, ponto, a gramática, tá? Observação, ó, vamos pôr aqui gramática. Gramática do texto. Pronto, gramática do texto, para ficar bem fácil. Interpretação é como você vai interpretar o texto. É a interpretação que você faz do texto. Aí tem a interpretação, é quando você vai fazer como, porquê, onde, ver o momento que foi falado, a época, o período. Aí você vai olhar o pós-texto, o antitexto, o contexto, você vai olhar todo o modo. Então você tem que fazer uma interpretação. Aqui você pode fazer interpretação literal ou espiritual, ou literal ou espiritual. A correlação, quando você vai relacionar querer relacionar aquele acontecimento que está em uma outra época e querer correlacionar com os dias de hoje. Então você tem que tomar cuidado com esse correlacionamento que você quer fazer, tá? Muito cuidado. Eu não vou explicar porque tem nas aulas lá. E a aplicação, aí sim, quando você faz a observação, interpretação e correlação, aí você vai fazer a aplicação no momento, na hora, para aquilo que é necessário. Aí você vai fazer uma boa aplicação, tá? Então, observando a gramática, eu coloquei esse texto aí para você dar uma olhada, por isso que eu escrevi. Olha o que diz aí. O que é nascido da carne é carne. Ó, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Prestou atenção? Prestou atenção que esse Espírito aqui é com E maiúsculo. Ó, é diferente desse Espírito. Nós temos 2 Espíritos diferentes. Gramática diferente. Porque indicam situações diferentes. A carne não. A carne é a mesma situação. Ó, a carne não tem diferença, é a mesma situação. Porém, o Espírito muda a situação. O que é nascido da carne, ele é carne. Ele é carne. A natureza dele é carnal. O natural dele é carne, não tem mudança. Então, o que é nascido da carne, ele vai ser carnal natural. Naturalmente, ele é da carne. É uma carne natural. Não tem como ter outra interpretação. O que nasce físico é físico. Vai sofrer todo o investimento do pecado sobre
os seus instintos, sobre a tua natureza, porque ele é a natureza que ele nasceu. Mas aqui não, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está dizendo que o que é nascido do Espírito de Deus, porque quando tem o E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. O que é nascido do Espírito de Deus, ele é Espírito, ele é espiritual. Então, o que está querendo dizer é que ao nascimento, o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. Ó, lembra daquele desenho que eu fiz, o tricotômico? Eu gosto da tricotomia, né? Eu acho mais fácil para entendermos, tá? Então nós vamos utilizar aqui a tricotomia de novo. Ó, então vamos fazer aqui. Ó, vamos fazer aqui. Ó, vamos fazer aqui a tricotomia. Que são os dois nascimentos. Ó, deixa eu colocar aqui o outro. Ok? Olha o que diz o texto. Esse aqui é o que é nascido da carne. É o que nasceu. Esse camarada que nasceu, ele nasceu com a consequência, ó. Consequência do pecado. Ok? Então, o que é nascido da carne é carne, nasceu com a consequência do pecado. Então, esse aqui já está recebendo a consequência, o salário. Qual é o salário do pecado? A morte. Ó. Então, vamos pôr aqui. Ó. A morte. Então, ele já recebeu a morte. Nasceu da carne e vai agora se deteriorar. O fim dele é a morte, ele vai morrer, não tem como, vai perecer. E quando ele morrer, quem tem domínio sobre ele é a morte. A morte tem domínio sobre ele, tá? Não vou aprofundar muito, porque isso aqui é muito profundo e eu tenho muita coisa para falar aqui. Então, a morte. Então, a morte está dominando a vida desse homem. Qual é a diferença dele? O nascido da carne. O nascido da carne, vamos colocar aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó. Yahweh. Ó. Yahweh, Deus. Quando eu faço um trono, isso aqui é um trono. Yahweh, Deus. O nascido da carne, esse camarada nasceu com a consequência do pecado. Qual é a consequência? A morte. Morte espiritual, morte eterna e morte física. Então temos aqui, ó, morte, ó, espiritual, a morte eterna, nós já falamos na aula passada, e a morte física. E aí, tudo bem? Esse é o natural, ele já nasce com a consequência. Então ele nasceu com a morte espiritual, com a morte eterna e a morte física, tá? Consequentemente, como ele nasceu com a morte espiritual, porque quando Adão pecou e o pecado entrou em Adão, ele perdeu a comunhão com Deus. Então esse camarada aqui, o seu cordão umbilical de comunhão com Deus, ó, ele está cortado, ó. Por quê? Porque os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então ele está fora de comunhão com Deus. Esse aqui é o homem natural, que jaz na mão do maligno, na mão do pecado. É o ímpio que ainda não aceitou a Jesus, não conheceu a graça salvífica, não ainda se entregou para Deus totalmente. Então, para este homem, cometer o pecado é a coisa mais natural que existe.
para ele cometer alguns delitos, cometer alguns erros, ele não sente nenhuma arbitrariedade, nenhuma condenação, porque na mente dele isto é natural. Alguns que são até depravados, então para eles é natural, porque eles são homens naturais, apartados de Deus, com a morte espiritual, com a morte eterna, com a morte física, que é uma consequência que o pecado trouxe para a humanidade. Então, por ele ser um homem natural, para ele ser um homem sem comunhão com Deus, ele não possui sentimentos espirituais ao ponto de ele sentir que o que ele está fazendo é errado. Então, para esse camarada, pecar é a coisa mais natural que existe. Deu para entender? Então, isso aqui é o que nasceu da carne. O que é nascido da carne é carne. Ele não vai entender as coisas do Espírito de Deus. Ó. Ele não vai entender, porque ele é carne, ele é natural. Então ele não vai conseguir entender. Mas o que é nascido do Espírito, ele é espírito, porque ele já não é mais praticante dos desejos da carne. Há agora uma outra prática na vida dele, uma outra maneira de viver. Você entendeu? Então, vamos lá. Ó, Romanos, abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos ler aí do 5 ao 10. Ó, do 5 ao 10, para entender melhor isso aí. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui Romanos, abre a sua Bíblia aí. Vamos lá, meu irmão, vamos lá que tem muita coisa hoje, muitas bênçãos aí hoje. Então, Romanos capítulo 8, do 5 ao 10, pega a tua Bíblia aí. Eu vou ler aqui, você acompanha aí. Romanos capítulo 8, do 5 ao 10, deixa eu separar aqui. Pronto. Romanos 8, do 5 ao 10. Vemos aqui o escritor aos Romanos, quando escreveu esta carta, que foi Paulo. Quando Paulo escreve aos irmãos em Roma, os irmãos romanos, no capítulo 7, pode até marcar na sua Bíblia se você quiser. No capítulo 7, Paulo vai retratar acerca da sua vida religiosa. Ele vai falar do homem religioso que ele era. Ele vai falar da lei, né? E vai falar como ele era um homem religioso, tá ok? Ele vai falar aí da lei e outras coisas, né? A lei é pecado de modo nenhum. Então ele vai falar do seu lado religioso. E não dá tempo de nós entrarmos nisso aqui. Isso aqui é glorioso. No capítulo 8, ele vai falar dele agora como espiritual. Então, no capítulo 7 é o Paulo religioso e no capítulo 8 é o Paulo espiritual, tá? Para você se situar aí um pouquinho. Mas não se preocupa não que nós vamos fazer ainda os livros e outras matérias do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre as epístolas de Paulo e vamos entrar em todos esses livros que vai ser glorioso. Então, no capítulo 8, no versículo 5, que Paulo está tratando do homem espiritual, de como viver através do Espírito, olha o que diz aí. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, ó, E maiúsculo, presta atenção aí, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam, no caso ele está completando, para as coisas do Espírito. Então, olha aí. Os que vivem, vou colocar bem aqui para nós ver. Deixa eu colocar aqui certinho, senão eu não consigo ver. E eu sou muito ruim para decorar. Eu não decoro o versículo da memória, não. Eu admiro muito quem guarda versículos. Eu sou muito difícil para guardar versículos na memória. A minha Bíblia ela é toda rabiscada.
Eu sem a minha Bíblia, eu não sou ninguém. Ó, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então temos aqui, ó, eu vou colocar aqui. Nós temos aqui a inclinação, ó. No versículo 5 temos aqui a inclinação, ó. Inclinação. Inclinação. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Mesmo ele vivendo no corpo, mas o seu agir é espiritual. Ele consegue ter esse sentimento espiritual, entender esta vida espiritual, entender essa esfera espiritual que nos envolve em toda a nossa vida. Então, o que é Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Como que é o nascimento do Espírito? Então, este homem aqui, deixa nós completar, né? Que é nascido da carne, que nasceu sem comunhão com Deus por causa da consequência do pecado, ó, aqui ele altera a consequência, vamos colocar aqui, consequência do pecado, ok? Então, o homem espiritual, o que é nascido do Espírito, ele altera a consequência do pecado, ele consegue alterar essa consequência a seu favor, ou seja, o pecado não tem domínio sobre ele porque ele passa a receber vida. Enquanto esse aqui, o salário é a morte, esse aqui mudou, ó, o salário dele aqui é vida. Então vamos colocar aqui, ó, vida. Vida. Aí temos aí a vida espiritual, ó, espiritual. Aí aqui, eterna e a física. Tá? Corpo, alma e espírito. Então, quando o homem natural, ninguém nasce espiritual, todos nascem natural. Só que quando este homem natural aceita a graça de Cristo, aceita Cristo e se envolve a Cristo, olha o que acontece. Ele sai do estágio do homem natural na carne, que nasceu na carne, e ele sai desse estágio e ele nasce no Espírito, porque o Espírito de Deus sai de Deus e restabelece a comunhão. E ele vem morar, ó, vem morar no cristão. Então, o Espírito de Deus, ele vem morar, ele faz morada neste homem e altera a consequência, porque esse Espírito de Deus traz vida para o espírito humano. Ó, espírito com E minúsculo, espírito humano. Espírito com E maiúsculo, espírito com Deus, espírito de Deus. O espírito com E minúsculo vai depender do contexto. Dependendo do contexto, ele pode representar duas coisas, ó. Vamos marcar isso aí, ó. Espírito. Na Bíblia, o espírito pode representar duas coisas. Primeiro, o espírito humano. Segundo, o espírito maligno. Ok? Então, o espírito com E minúsculo, na Bíblia, ele pode significar o espírito humano, o do homem, ou o espírito maligno. Para você definir se esse espírito é humano ou é o maligno, você tem que então prestar atenção no contexto, tá? O contexto vai dizer qual espírito está se referindo. Nesse contexto, está se referindo ao espírito humano, ao espírito do homem,
que ele passa a ter uma vida espiritual para com Deus, tá bom? Então, anota aí. Ó. Então, aqui, por causa do contexto, nós sabemos que esse espírito é o espírito humano e não o espírito maligno. Tá bom? Tá pegando aí? Então, quando esse camarada que perdeu a comunhão, ele perdeu a comunhão, ele não tem comunhão, ele perdeu, porque ele recebeu em si a consequência do pecado e passa a viver uma vida pecaminosa, com a tendência ao pecado. Então ele não tem comunhão com Deus. Esse camarada precisa do intercessor. Então no Antigo Testamento, quem era o intercessor dos pecadores, daquele povo escolhido? Eram os sacerdotes. Então os sacerdotes intercediam pelo povo, porque eles não podiam entrar na presença de Deus. Quando você lê lá no tabernáculo, se ele entrasse na presença de Deus, no Santíssimo, em pecado, morria. Porque se ele entrasse em pecado na presença de Deus, ele morria na hora. Por isso era feita expiação pelo pecado, para que a morte do animal cobrisse, então, o homem para entrar na presença de Deus. No caso, o sacerdote. Então, o sacerdote ele fazia diariamente sacrifícios para expiação do pecado. E quando o sumo sacerdote ia entrar no santíssimo lugar, na presença de Deus, aí, meu irmão, aí tinha que fazer o sacrifício, que uma vez por ano ele entrava, e ele só podia entrar depois que ele fazia o sacrifício para a expiação do seu pecado. Então, por isso que o sacerdote, ele nunca ia morrer lá dentro. Esse negócio de colocar cordinha, puxar para fora, isso aí é uma tradição que ninguém nem sabe de onde veio. Mas isso aí não ocorria. Porque, primeiro, para ele entrar, ele fazia o sacrifício. Então, se ele fazia o sacrifício, ele nunca ia entrar em pecado, porque o sacrifício o cobria do pecado. E o pecado não era visto nele naquele momento. Então, era assim que funcionava no Antigo Testamento. Mas, na nova aliança por Cristo Jesus, quando ele morre na cruz e ele vence o pecado, e ele vence a morte, ele então traz, através do Espírito Santo, essa comunhão de volta ao homem que perdeu por causa da consequência do pecado no Jardim do Éden. Está conseguindo me entender? Eu estou indo devagarinho para você entender aí. Isso aqui é tremendo, é tremendo. Então, quando o homem recebe o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, diz a palavra, que o mundo não pode receber. Isso é muito forte. O mundo não pode receber. Que mundo é esse? O mundo, o sistema que está aqui, ó, envolto ao pecado, não pode receber. Só pode receber quem nasce do Espírito. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce da carne é carne. Você nasceu, Nicodemos, você nasceu, como era criança, você é carne. Mas o que é nascido do Espírito de Deus, porque ele recebe o Espírito de Deus, então ele nasce. O homem nasce no dia em que ele recebe o Espírito de Deus, ele nasce de novo. Então, aquele que nasce do Espírito de Deus é Espírito, porque ele passa a ter vida. A primeira coisa que acontece aqui, ó, vida espiritual, ó. Já nasceu. Nasceu do Espírito. Passa a ter vida do espiritual. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Deu para entender? A vida desse camarada é diferente. A inclinação desse sujeito é diferente. A inclinação deste homem que nasceu do Espírito é diferente da inclinação deste homem que nasceu da carne. Então é isso que Paulo está dizendo aos irmãos romanos. Ó, vamos lá. Ó, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Agora vamos lá. Os que vivem segundo a carne, o versículo 5. Nós estamos em Romanos capítulo 8. Eu estou aqui, ó, Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Pega aí, meu irmão. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, com E maiúsculo, para as coisas do Espírito. Os que vivem
segundo, os que vivem segundo a carne, os que se inclinam para a carne, é segundo a carne. Agora, os que se inclinam para o Espírito, vivem segundo o Espírito. Porque o Espírito de Deus, que está aqui, com Ezão maiúsculo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai trazer uma outra inclinação para esta vida. Então ele vai viver uma vida espiritual. Olha aí. Agora, olha o versículo de número 6. Vou pôr aqui, versículo 6. Olha aí o versículo 6. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito de Deus é vida e paz. Olha aí, olha aí. Versículo 6, a inclinação da carne, é morte. Olha aí. O próprio texto está te dando a entender. Mas a inclinação, do Espírito com E maiúsculo, mas a inclinação do Espírito de Deus é vida. É só vida? Não, é vida e paz. Olha aí. Versículo 6, Romanos 8:5. Fala da inclinação. No versículo 6 vai dizer, mas a inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Olha, tá vendo aí como é que a Bíblia nos mostra o trabalhar de Deus, a palavra? Olha aí o versículo 6. Agora, dá uma olhadinha. Vamos mais um. O versículo 7, Vou pôr aqui, versículo 7. Ou 7 agora. Ó, versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Então temos aí que a inclinação, deixa eu colocar de azul. A inclinação da carne, no versículo aqui 7, a inclinação da carne é inimizade, inimizade, é o que o texto está dizendo. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não tem como ser amigo de Deus. É o que Paulo está dando a entender. Não tem como ter uma comunhão. Não tem comunhão, está cortada. Porque a inclinação da carne é a morte, a inclinação da carne é pecado, então é inimizade contra Deus. Só inimizade? Não. Versículo 8. Versículo 8. O que a inclinação é? Olha aí. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, esse camarada aqui, ele tem a morte, ele tem a inimizade de Deus e ele não consegue agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então aqui, vamos pôr mais um aqui, não agrada a Deus. Aí. É eu que estou dizendo? Não, é a palavra. Estamos lendo Romanos, estamos interpretando Romanos. Versículo 8. Mas os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Não agrada a Deus. Então, ele tem a morte, a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne é inimizade, a inclinação da carne não agrada a Deus. E tem mais, versículo 9. Vamos pôr aqui mais um. Versículo 9. Olha aí. Versículo 9. Olha o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o versículo 9. Se não tem o Espírito maiúsculo, o Espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. Então, se alguém não tem o Espírito de Deus, olha aí, esse tal não é dele. Então, versículo 9.
não é de Deus. Não é de Yahweh. Se não tem o Espírito de Deus, porque a inclinação aqui é carne, esse aqui já está entregue à consequência do pecado, ó. É isso que você tem que entender. Ele está entregue. Então ele tem a morte, ele tem inimizade, ele não agrada a Deus e ele não é de Deus. Não é de Deus. Não pertence a Deus, ele não é de Deus. Ó, lembra que quem assistiu às outras aulas, nós falamos sobre isso, né? O Filho de Deus, Deus conta os anos, aquela passagem, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias. Deus conta os anos que ele nasceu, Deus conta os anos que ele gerou, Deus conta os anos que ele viveu, Deus conta tudo dele. Mas aquele que não teme a Deus, aquele que não vive para Deus, ele só existe para Deus. Deus não conta os seus dias de vida. Deus só fala da sua existência, porque para Deus ele só existe, ele não vive. Nós falamos em aula passada. Pega lá do início das nossas aulas que você vai ver que nós falamos sobre isso aqui, ó. Ó, confirmação. Então ele não é de Deus. Deus não o reconhece. Deus só aceita que ele existe. Não, esse homem existe. Ele está aqui. Esse homem é existencial. E esse homem precisa do meu espírito para viver. Se ele não tiver o meu espírito, ele não vive. Mas ele precisa na vida dele do meu espírito para viver. Olha que coisa linda, meus irmãos. Por isso que tem que nascer de novo. Por isso que nós nascemos de novo, para nós termos uma vida pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus. Está entendendo a grandiosidade, né? Os irmãos estão comentando aqui, eu não consigo comentar aqui, mas eu estou vendo comentário aqui no Facebook, os irmãos comentando, aqui no nosso canal do Twitch, os irmãos comentando, glória a Deus. Ali também no nosso canal do YouTube, os irmãos estão comentando. Eu tenho que arrumar uma secretária para ficar aqui falando para mim os comentários para que eu possa interagir melhor. Mas vai melhorar, fica tranquilo. Deus vai usar ainda alguém para me auxiliar aqui nas ministrações dos ensinos e eu poder ser um pouco mais dinâmico com os irmãos. Então, mas eu estou acompanhando, viu? Eu estou acompanhando os comentários. Aqui na minha direita eu tenho o visor que eu vejo os comentários da página do Facebook. Aqui na minha frente eu tenho os comentários do nosso canal do Twitch, né, que faz parte do nosso site. E aqui na minha esquerda eu tenho um monitor que me mostra os comentários do YouTube. Nós temos com irmãos que estão acompanhando aqui no Face, que eu estou vendo os comentários, aqui no nosso canal do Twitch, e temos aqui no nosso canal do YouTube. Então, vai recebendo aí esse ensinamento do homem, o homem que nasce da carne e do que nasce do Espírito. O que o pecado faz? O pecado está no controle desse cidadão aqui, ó, no controle. Mas nesse cidadão aqui, o pecado não tem controle, porque pelo pecado veio a morte. E o pecado, com a morte, tem controle. Mas aqui ele não tem, porque aqui Cristo tomou a força da morte, o poder, a autoridade. Quando você lê na Bíblia que Jesus tomou a chave da morte, não é literal, meu irmão. Não é. Muitas pessoas imaginam Jesus descendo lá na casa da morte, batendo, abre a porta, morte, abre a porta. Aí a morte abre a porta, aí aparece aquele camarada com aquela foicinha, que eu sou a morte, e Jesus me dá essa chave. Não é isso, meu irmão, entenda a palavra. Quando diz que Jesus tomou a chave da morte, essa chave representa autoridade. Jesus tomou a autoridade da morte. Agora ele é o detentor de toda autoridade e todo poder. Então a morte não tem mais autoridade aqui, porque o Espírito de Deus está na vida dele e traz a autoridade de Cristo na vida do que é nascido do Espírito. E ele passa a ter a autoridade de Cristo. Receba essa autoridade de Cristo na tua vida. Você é nascido de Cristo, você é nascido do Espírito. Recebeu o Espírito Santo e a autoridade do Espírito está sobre você. A morte, o pecado não tem autoridade. Ele não pode te acusar, porque o próprio intercessor, o nosso advogado,
que é Jesus Cristo, está presente na sua vida pelo Espírito Santo. Isso é coisa gloriosa, tá? Então, quem nasce do Espírito altera a consequência do pecado, ok? Altera a consequência do pecado. Mas vamos ver mais umas coisas aí, né? Estamos aí no verso 9, nós paramos no 9, né? Agora, o que acontece é assim, irmãos. Este nascido da carne e esse nascido do Espírito são pessoas diferentes. Por quê? Porque o que é nascido da carne, que é o homem natural, aquele que nasceu, né, cresceu, não recebeu a graça salvífica de Jesus, porque a graça salvadora, ela é dada para todos, né? Jesus morreu na cruz, não foi para uma classe especial de pessoas, não. Jesus morreu na cruz para toda a humanidade alcançar a salvação. Não foi só para... Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz só para um número específico de pessoas. Não, senhor. Jesus morreu para todos, ó, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma questão de você querer ou não querer a graça. Não estou falando você querer um rito religioso, você querer uma instituição religiosa. Eu estou falando de você querer a graça salvadora de Cristo, receber em você o Espírito, e o Espírito com E maiúsculo. Aí o seu Espírito você vai viver pelo Espírito. Agora, você ter um local, você ter aí uma etnia, aí é outra questão que nós vamos tratar mais na frente. Mas você tem que nascer do Espírito. Não adianta só dizer, não, eu creio, tal, mas não recebeu em si a graça salvífica de Cristo. Nós temos uma matéria que nós vamos fazer que é gloriosa, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. É muito gloriosa e nós vamos tratar de assuntos também gloriosos. Então, vamos voltar aqui para nós não fugirmos desse contexto, porque está muito bom. Eu sei que Deus está iluminando a sua vida, o Espírito testifica, mesmo através dessa tecnologia, da transmissão deste vídeo, dessa videoaula ao vivo, mas o Espírito testifica, e o mesmo Espírito de Deus que está aí, ele está aqui, está com os irmãos no canal do YouTube, está com os irmãos no canal do Face, está com os irmãos aqui do nosso canal do Twitch, ele está em todos nós, nos dando a entender e mostrando para nós, abrindo a nossa mente espiritual para que nós entendamos o que Deus requer da nossa vida espiritual. Então, temos aqui o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Mas vamos continuar aqui. Agora, olha aqui a palavra de Deus. Agora vamos ler aqui, olha que coisa gloriosa. Paramos no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ó, Espírito de Deus, em maiúsculo. Se é que o Espírito, em maiúsculo, o Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora o versículo 10. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha aqui. O corpo está morto por causa do pecado, a morte física, que vai me alcançar, vai te alcançar, a morte física vai alcançar todos nós. Mas o Espírito tem vida. Oh, glória! O corpo, sim, vai morrer, porque estamos nos degradando, estamos morrendo. Mas ele diz que o Espírito tem vida. Não é igual a esse que o Espírito não tem vida, o Espírito é morto, porque a inclinação da carne é a morte, a inclinação da carne é a inimizade, a inclinação da carne não agrada a Deus, a inclinação da carne não é de Deus, quem tem essa inclinação não é de Deus. Então esse camarada não tem comunhão, então o espírito dele está morto, o espírito dele não tem acesso ao trono de Deus. Não tem, meu irmão. Ele está separado de Deus. Mas esse aqui é diferente. Paulo está dizendo, esse aqui, o corpo vai morrer, mas o espírito tem vida. Versículo 10, olha aí. Romanos capítulo 8, versículo 10. Se Cristo,
porém está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Olha o versículo 11. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, se o espírito daquele, qual é aquele? Olha aqui, eu vou até pôr aqui, vou fazer assim, ó. Vou pôr aqui, ó. Yeshua. Só para você entender. Olha que coisa gloriosa. Aí você começa a entender a palavra de Deus. Olha aí. Se o Espírito, Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus, habita em vós, o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou Jesus. Ele está dizendo que esse Espírito de Deus ressuscitou Jesus. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, olha que coisa linda, meu irmão, meu Deus do céu, estou com vontade de pular aqui agora. Habita em vós, olha o versículo 11, habita em vós, olha, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ele está dizendo o seguinte, se esse Espírito que ressuscitou Jesus e ele vive em vós, ele então vivifica o vosso corpo físico e o vosso corpo não será entregue à terra eternamente, porque um dia, ao raiar do arrebatamento da igreja, ou no dia da prestação de contas, não vamos falar ainda do arrebatamento, é apenas um contexto, nós ainda vamos ter matéria que vamos tratar disso para você saber como que é. Mas está dizendo que este mesmo Espírito vai revivificar o seu corpo, vai transformar e a terra vai ter que devolver. Olha que coisa linda. Meu irmão, então ele está falando da vida eterna. Esse corpo vai ter que ir para o céu. Assim como ele ressuscitou Jesus, e Jesus com o corpo glorificado ascendeu aos céus, ele também vai operar na sua vida pelo mesmo Espírito de poder, graça e unção que é de Deus. Olha que coisa linda. Vamos continuar aqui. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, somos devedores, cometemos pecado, estamos na terra, somos devedores, não somos diferentes de outros, somos devedores, mas não da carne para viver segundo a carne, não somos devedores ao pecado para vivermos o pecado, para vivermos essa prática. Não, senhor. Olha o que diz o texto. De maneira que, irmãos, versículo 12, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, desculpa, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui, versículo número 14. Vamos aqui o verso 14, pronto. Verso 14, vamos para cá. Aí, verso 14 é para cá. O que está dizendo aqui? Porque se somos guiados pelo Espírito de Deus, se são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então aqui, são, filhos de Deus. Deu para entender esse mistério? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Então somos devedores. Não a carne, para viver junto à carne. Somos devedores a quem? A Cristo, que nos comprou. Somos servos de Cristo, que nos adquiriu por um preço, derramado na cruz do Calvário, e enviou o seu Espírito para nos indicar o caminho para vencermos as garras do pecado. Olha que coisa linda. Deu para entender? Então ele está dizendo que o que vive aqui na carne, ele vai produzir, todos eles aqui produzem, tanto o que nasce da carne como o que nasce do Espírito.
O que nasce da carne, a sua inclinação é carnal, então ele vai produzir as obras da carne. Mas o que nasce do Espírito de Deus, ele é espírito, tem uma vida espiritual e ele vai produzir o fruto do Espírito. Deu para entender? Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. E aí, meu irmão, como é que tá? Tranquilo? Que está assistindo, Hermes está assistindo, Marisley está assistindo, Luciene está assistindo, Samuel está assistindo, Deus abençoe suas vidas. Temos aqui também o nosso irmão Fabiana, né? Está aqui assistindo, tá os irmãos, glória a Deus, hoje está bem cooperado, que Deus abençoe os irmãos aí. Então vamos aqui, tá, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Até aí tudo bem, meus irmãos? Estão entendendo o que é nascer da carne e o que é nascer do Espírito, ok? Então os irmãos já sabem que a consequência que o pecado trouxe, essa consequência, ela nos atinge a todos que nascem, mas Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele altera a consequência dessa carne na nossa vida, tá bom? Então vamos continuar aqui. Glória a Deus. Maravilhoso, hein? Bom, abra a sua Bíblia e vamos ler aqui em 1 Coríntios. Abre aí, pega a sua Bíblia. Vamos ler. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, né? 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo do 9 ao 16. Nós vamos ler do 9 ao 16, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9 ao 16. Pronto aí, meus irmãos? Tranquilo? Com a Bíblia aberta? Olha aí. Como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, ó o oica. Como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, Então ele está falando de algo que humanamente ainda não é conhecido. De algo que humanamente ainda não é conhecido. Olha aí o que Paulo está dizendo. Ele tá retratando aqui a passagem de Isaías 64:4. Então, Paulo, na sua carta, está usando como base Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Anota aí, tá bom? Faz referência desse versículo. São as que Deus preparou para os que o amam. Então, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Muitas pessoas pegam esse versículo para usar como como podemos dizer aí, como uma bênção material, alguma coisa que Deus está preparando, que você ainda... Não, mas aqui ele está citando um acontecimento espiritual que o homem ainda não possui o conhecimento devido, que o homem ainda não viu, não presenciou, que ele não ouviu ainda, né? Até este momento. Daqui para frente pode ser que ele seja revelado e eles passem a ouvir. Então, nesse momento, Paulo está dizendo, olha, o que vocês ainda não ouviram, o que vocês ainda não perceberam, é o que Deus tem preparado. Deus, porém, aí ele vai continuar, vamos ver o contexto, versículo 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito, E maiúsculo. Ele revelou a nós pelo seu Espírito, Então, aquilo, deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer de preto mesmo, Yahweh, um trono,
Ó, revelou pelo seu Espírito. Espírito. Ó. Então, aqui é o Espírito de quem? O Espírito de Yahweh. O Espírito de Yahweh. Ok? Espírito de Deus. Então, Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Ó. Então, o Espírito de Deus é o instrumento da revelação. É isso que ele está dizendo. Paulo está querendo dizer, ele nos revelou pelo seu Espírito. Então, o Espírito de Deus é o instrumento da revelação. Olha só. Versículo 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha. Então imagine que aquilo que está oculto em Deus, ó, que Deus é Espírito, que nós não entendemos, Deus ele se faz revelar pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas. Meu Deus, isso aqui é forte, irmãos. Daqui a pouco você vai entender. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Quem sabe as coisas do homem, senão o homem que o Espírito está? Então aqui, ó. Deixa eu fazer aqui de novo. Aqui eu gosto de fazer isso aqui que fica fácil para você entender. Você entende, ó. Aqui é o espírito humano. O espírito humano. Então, olha o que ele diz aqui. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, E minúsculo, espírito humano, senão o espírito do homem que nele está? Então esse espírito humano, o espírito que nele está, que no homem está, então esse espírito sabe as coisas do homem, porque está registrado no espírito dele, aqui, faz parte dele. Então o espírito humano faz parte do homem, então o espírito humano sabe as coisas do homem, o homem, ó. Tá? Quando eu me refiro a homem, as mulheres também estão inclusas. Eu estou falando do homem no sentido geral, tá? Geral, homem e mulher. Olha o versículo 11, né? Olha o versículo 12. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Mas nós, vou fazer aqui, ó. Mas nós não recebemos, ó, espírito humano, ó, alma, corpo, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Ou seja, não foi o espírito do mundo, que é o homem, né? O espírito do mundo que está aqui. Quem está aqui é quem? É o Espírito de Deus. Ó, mas nós, o Espírito de Deus. Então, nós, o Espírito de Deus. Vamos entender isso aqui. Ó. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Espírito de Deus, ó, o elo da revelação. Deu para entender? Esse aqui não tem. Esse aqui não consegue entender, mas esse aqui entende. Então, nos deu o Espírito de Deus para que pudéssemos entender. Então, aquilo que o ouvido não viu, que o olho não viu, nem desceu à mente do homem, é o que Deus tem preparado para trazer aqui, ó, para nós. Olha que coisa linda. Vai entendendo aí, meu irmão. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Rapaz, se você orar, joelhinho no chão, e começar a buscar a interpretação e a revelação, porque nós cremos num Deus que é ativo na vida daquele que o ama, você vai ver o que Deus vai fazer com você, as mensagens e as revelações
que Deus vai colocar na sua mente. Vai descer na hora, porque Deus faz isso aqui. Deus fez isso com Daniel. Ó, o Espírito que estava sobre Daniel, não interno dele, né? Porque no Antigo Testamento ninguém tinha o Espírito no seu interior, morando, fazendo morada. Tinha a atuação do Espírito sobre. E mesmo a atuação do Espírito sobre, o Espírito trazia revelação para o homem. Daniel, Nabucodonosor teve um sonho, se sabe a história. E não contou, nem ele sabia o sonho. Eu quero que vocês me revelem o sonho. Quero que vocês me revelem o sonho. Os camaradas, ninguém sabia revelar o sonho, irmão. Ninguém conseguia revelar o sonho. Ninguém conseguia entender o sonho. Mas aí vai Daniel, olha, um homem que tinha o Espírito de Deus sobre ele, não dentro, sobre. Porque a atuação do Espírito no Antigo Testamento é diferente da atuação do Espírito no Novo Testamento. Nós vamos falar disso em outras matérias. Só que eu não quero abordar esse assunto agora, senão nós vamos fugir muito. Então, o Espírito trouxe para ele a revelação do sonho e o significado. Olha aí. Então, o Espírito, ele é o elo que traz a revelação de Deus. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu à mente do homem, é o que Deus tem preparado e Deus traz. Vamos continuar aqui que tá bom. Vamos chegar lá. Ó. Contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos. Olha o versículo 12. Eu estou no versículo 12, meus amados. Capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Contudo, não recebemos o Espírito do mundo, que é o Espírito com E minúsculo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Versículo 13. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, aí ele fala assim que ele fala das coisas que espirituais com sabedoria não humana, com a sabedoria do Espírito, que vem aqui, ó. Sabedoria é saber. Nós já falamos sobre a diferença de sabedoria e conhecimento, né? Conhecimento, ó, sabedoria, deixa eu falar isso aqui rapidinho. Sabedoria, conhecimento, tá? São diferentes. Conhecimento, eu vou colocar bem simples para você entender, ó. Conhecimento, ó, teórico, teórico. Você adquire, você estuda, como nós estamos fazendo, estudando a palavra, estamos adquirindo conhecimento, ok? Você estudando, fazendo o curso de teologia, você está adquirindo conhecimento. Estamos aqui adquirindo conhecimento. Então, conhecimento é teórico, pronto, simplesinho. É o curto e grosso. Conhecimento é teoria, você adquire. Você pode adquirir o conhecimento humano e o conhecimento de Deus. Nós estamos adquirindo o conhecimento de Deus através da Sagrada Escritura. Agora existe a sabedoria. A palavra sabedoria que é do verbo do saber. Aqui, meu irmão, é prática. Ó, bem facinho, ó. Aqui é prática. Uma coisa é conhecer, outra coisa é saber. Você quer ver um exemplo? Você conhece fulano e tal? Sim, conheço. Você sabe se ele faz isso? Ah, eu não convivo com ele, eu não sei. Aí eu não posso te dizer que eu sei porque eu não convivo com ele. Eu conheço quem você está falando, mas eu não sei porque eu não convivo. Deu para entender? Olha que coisa simples, fácil de entender. Então conhecimento é teoria, é teórico, você adquire. Mas a sabedoria é convivência. Então a convivência espiritual vai te trazer a sabedoria espiritual. Assim como a convivência aqui, intelectual, a convivência com pessoas mais inteligentes que você, vai te trazer também uma sabedoria. Nós chamamos de sabedoria horizontal e vertical. Ó, existe duas sabedorias. Duas sabedorias. Deixa eu colocar aqui. Duas sabedorias, certo? Sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Ó, sabedoria vertical, sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é aquela sabedoria que você adquire
a convivência aqui no mundo, terreno, com as pessoas. Então você adquire a sabedoria vertical, terrena, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, terrena. A sabedoria na horizontal, acho que tá certo, é horizontal e vertical, é isso mesmo. Se eu não me enganei, acho que é isso. Horizontal é vertical, é isso mesmo. Então a vertical é a terrena, que é no plano que você está. A horizontal é divina, que vem do alto. Então, ó, vamos pôr aqui terrena, ó, divina. Por quê? Porque é a sabedoria que vem do alto. E para se ter a sabedoria que vem do alto, é a convivência com o Espírito, que vai te dar o saber, a prática, convivência. E o conhecimento você adquire, teoria, estudando. Se você estudar relacionamento, se você fizer um estudo na vertical, no relacionamento terreno, você vai adquirir o conhecimento terreno. Mas se você fazer um estudo na horizontal, que é o que nós estamos fazendo, você vai ter o conhecimento espiritual, conhecimento divino. E através desse conhecimento divino, Deus vai se revelar através do Espírito para você. Olha que coisa linda. Então isso aqui é profundo. Vamos parar por aqui, que senão nós vamos longe. Tem, tudo bem? Tá dando para acompanhar? Glória a Deus. Estou vendo um monte de comentário aqui, mas não dá para me responder, meus irmãos. Mas eu estou vendo os comentários aqui. Deus abençoe. O traço é ao contrário, mestre. Ah, é ao contrário? Vertical não é assim, não? Aqui não é vertical? Eu acho que assim é vertical, não é? É horizontal? É horizontal. Eu me confundo com isso aí, mas é horizontal. É horizontal, né, irmão? Sim? Isso. Então, muito bem. Então, você conserta aí, tá? Conserta aí. Então, a vertical é para cima, a horizontal é no plano. Mas deu para entender. Conserta aí. É que a cabeça aqui tem hora que não assimila, não. Mas vamos lá, né? Estamos ao vivo, irmãos. Estamos ao vivo aqui. Ô, glória. Olha, tá até bonito os comentários lá. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Obrigado, meu irmão, pela participação. Pastor Jefferson Gomes. Deus abençoe. Obrigado pela participação. É isso mesmo. Eu estou de olho aqui nos comentários. Mas vamos lá. Então deu para pegar aí, né? Só para os irmãos saberem a diferença. Glória a Deus. Então temos aqui, ó, pelo Espírito se revela. Agora vamos lá. Então, nós estamos aqui em Coríntios, capítulo 2. Olha aí. Versículo de número 13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Deu para entender? Eu não vou comparar as coisas espirituais com as coisas terrenas. Eu comparo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então é isso que nós estamos fazendo. Comparando as coisas espirituais com a vida espiritual. Mas olha aqui. Olha o versículo 14. Ora, o homem natural, disso tudo que eu falei para os irmãos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se descinem espiritualmente. Olha o que Paulo está dizendo, que o homem natural, esse camarada aqui, ó, natural, que é o nascido da carne, você já aprendeu que esse aqui é o nascido da carne? Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ó, Espírito com E maiúsculo. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele está desligado de comunhão espiritual. O seu espírito é morto. E para se discernir as coisas do Espírito de Deus, é só através do espírito humano com vida. Se o espírito não tiver vida, não entende. Mas se o espírito tiver vida, que é a presença do Espírito Santo no seu espírito, você vai entender. E aí é quando uma pessoa usada pelo Espírito fala com você e você diz, eu sei que é comigo. Você já teve esse sentimento? Você já teve essa sensação? Você está no lugar e a pessoa começa a falar algo e o seu espírito diz para você, é de Deus.
É o Espírito de Deus que está falando. E você guarda para você. Às vezes a pessoa fala que ela nem sabe o que ela está falando, mas você sabe que está vindo do Espírito de Deus. Você está recebendo. Então é porque o seu Espírito, com o Espírito de Deus, interpreta as coisas espirituais. Deu para entender? Vamos lá, vamos queimar um pouquinho. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, olha o versículo 15. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória! Isso aqui é muito profundo, mas só para os irmãos entenderem. Então temos aqui o homem espiritual. Ó. Espiritual. Paulo está dizendo do homem espiritual. Né? Que o homem espiritual, que tem o Espírito de Deus, ele discerne bem as coisas, mas ninguém consegue discernir ele, porque parece loucura. Mas ele está discernindo espiritualmente. Né? Só que tem mais um tipo de homem aí. Olha aí. Aí você vai entrar no capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, porque Paulo continua. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Espirituais com E minúsculo, que é o espírito humano com vida do Espírito de Deus. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Ele está dizendo, ó, eu não vos pude falar como a espirituais, que é o que nasceu do Espírito. Ele está dizendo, eu não consigo falar com vocês como quem nasceu do Espírito. Né? Ó, mas como a carnais, como o homem natural, que é inclinado à carne, como a carnais. Por quê? Aí ele vai dizer, porque com leite vos criei, não com alimento sólido, porque ainda não estava pronto, para isso com efeito ainda agora também não está pronto. Mas olha o versículo 3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, não andais, não estáis segundo a carne, e não estão agindo conforme os mundanos? Pois dizendo eu, e aí ele vai dizer, né? Aí ele vai dizer, tal, plantei, tal, então... Ainda não sois carnais? Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, porque havendo entre vós invejas, divisões, porfias, porventura não sois carnais? Então ele está dizendo aqui, mostrando uma terceira classe aqui. Ó, vou pôr aqui, deixa eu colocar aqui, acho que eu vou pôr de vermelho, é melhor. Ó, são as 3 classes. Ó, vamos pôr aqui o camarada aqui. Esse aqui seria o homem, ó, carnal. O carnal, ó. Carnal. Ó. Ele é esse homem aqui que Paulo está falando, é esse aqui. São estágios. Então, ó, nasceu da carne, ó, nasceu da carne, ó só. E esses dois aqui, ó, nasceram do Espírito, certo? Então temos aqui o nasceu da carne, vamos separar aqui, ó. E esses aqui nasceu do Espírito. Nasceu do Espírito, ok? Então nós temos aqui, nasceu da carne e nasceu do Espírito. Só que esse homem carnal, ele tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito de Deus, porém, ele não interpreta o que o Espírito de Deus está dizendo a ele. E ele se deixa levar pelos desejos da carne. Então, esse camarada aqui, ó, é casado, ó, casado com a carne. E esse outro aqui, que é o espiritual, ele é casado, ó, casado com o Espírito.
Então esse aqui, ele é casado com o Espírito, então ele faz a vontade do Espírito, mas esse aqui é casado com a carne, então ele faz a vontade da carne, mesmo tendo o Espírito. Como é que eu entendo isso? Aqui nós temos o Espírito, ó, marca aí, o Espírito, ó, ativo, e aqui o Espírito passivo. Olha a diferença. Deu para entender? Esse aqui, o Espírito está ativo. O Espírito traz a interpretação. Ele interpreta, ele vive uma vida espiritual. Ele deixa Deus o guiar. Ele entende as coisas do Espírito. Ele tem uma vida espiritual que vai levar à salvação. Mas esse aqui, ele tem o Espírito, porém o Espírito está passivo. O que é passivo? Ele não manifesta, ele não fala, ele não convence o camarada escuta o Espírito, mas prefere viver os desejos da carne. Então, esse homem aqui, que tem o Espírito, quer viver, ele quer viver como um homem natural, vive. Deu para entender? Então, ele quer viver a vida dele igual esse camarada vive. Então ele se torna um homem carnal. O Espírito Santo é passivo e ele vai produzir obra da carne igual esse produz. Esse camarada, ele vai ter um jugo pior do que esse aqui. Porque esse aqui, ele ainda é inocente por quanto não conhece. Porque ele é natural, para ele pecar é natural. Mas esse não, esse aqui peca consciente. Olha aí. Então deixa eu dar uma outra interpretação. Ó. Esse camarada aqui, ó, é pecador. Ó, esse aqui é o pecador. Esse aqui, que é o espiritual, ó, esse aqui é, ó, santo. Esse aqui é pecador e esse aqui é santo. E esse aqui o que é? Esse aqui, esse aqui é o que? Ele é santo, mas ele se faz pecador. Deu para entender? Então, esse homem carnal, ele se faz pecador, ou seja, ele se faz pecador consciente. Então, enquanto esse aqui, ele é santo porque se santifica, vive da prática da santificação, esse aqui não vive da prática da santificação. Ele tem o Espírito Santo, mas não ouve a voz do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo passivo dentro dele, ele entende, ele sabe, ele conhece, porém pratica a carne, ele se faz pecador, e aquele que mais é dado, mais será cobrado. Meu irmão, olha a situação desse aqui. Mais é dado, mais será cobrado. Então, temos 3 tipos de homens que nos dá a entender de pessoas na Bíblia. Existe a pessoa natural, o homem natural, que não tem comunhão com Deus, está fora da comunhão, e tem a morte espiritual, morte eterna e morte física. Temos o homem espiritual, que recebeu a vida espiritual, para no porvir ter a vida eterna e para ter a vida física, com a transformação do corpo. E temos esse aqui, que recebeu a vida, porém a vida não traz efeito no seu ser. A vida não interage com o seu ser. E aí ele se faz pecador e o jugo desse será pior do que os demais. Será mais agravado a recompensa dele do que esse aqui, do que o natural. Então aí nós entendemos, porque tem pessoas que se dizem cristãos, que têm o Espírito Santo, mas praticam a iniquidade. Porque na realidade ele é carnal. Ele briga, ele é atrituoso, não zela pela paz, traz confusão na igreja. Tem pessoa que ele é tão carnal, que aonde ele vai, ele leva problema. Aí ele sai daqui e fala, não gostei desse pastor, eu vou sair daqui porque esse pastor aí não deu certo, ele é herético, aí vai na outra igreja. Aí chega lá na outra igreja, essa aqui também eu não quero, porque é herética, aí vai para outra. Mas o problema não é a igreja onde ele vai, não é a denominação, o problema é ele. O problema é ele, porque o Espírito de Deus que habita nele está passivo, ele não deixa o Espírito de Deus ser ativo na vida dele. Ele quer dominar a Deus,
Ele quer fazer a sua própria vontade, do seu próprio jeito, do seu próprio querer. Quando ele parar de pensar isso, Deus vai começar a agir na vida dele e ele será transformado, ele será diferente. Então, entenda isso aí, o pecado atua, mas nós temos como vencer o pecado. Amém, meus queridos? Marcou aí? Marca bem aí. Deixa eu ver que hora que é isso aqui. Deixa eu ver aqui a hora. Como é que nós estamos? É 9h56. Meu Deus, irmão. Tá bom? Então, marca aí. Ó, o nosso material didático, praticamente, nós já falamos quase todos. Tá? Quem tem o nosso material didático vai ver aí. Algumas coisas aqui são didáticas, você tem que ler. Tá? E na próxima aula, nós vamos falar amanhã sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos falar sobre o pecado imperdoável. Tem pecado que não tem perdão? Tem pecado que tem perdão? Mas como é que é isso? Esse pecado não tem perdão? Quer dizer que não adianta orar, não adianta pedir, que não vai receber perdão? Como entender isso? Então amanhã, a nossa aula, nós vamos falar sobre o pecado imperdoável citado por Cristo nas Sagradas Escrituras. Então, fique conosco e até a próxima aula. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe as suas vidas. Foi muito bom tê-lo conosco nesta aula. Amanhã é a nossa última aula de ramatiologia, hein? A próxima aula é o encerramento. E no sábado você já poderá requerer a sua prova para estar fazendo aí a sua prova de ramatiologia. Então, na próxima aula, faremos aí um fechamento geral e no sábado você receberá aí as suas questões, né? Para nós ter a sua nota computabilizada aqui nas nossas pastas que você já tem. Então, se você ainda não se matriculou, entre lá no nosso site, preencha a ficha, mande a sua foto, se matricule e não perca as promoções que nós iremos fazer logo mais. Estamos preparando algumas promoções que é somente para os alunos matriculados da Faculdade Teológica CETAD. Compartilhe com os amigos, convide pessoas para participar, compartilhe o link, se inscreva no canal, que Deus abençoe a cada vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. Até a próxima.